Olá pessoal, graça e paz. Aqui é o professor Fabrício Cardoso, tutor do curso Bacharel em Teologia da EBOC. E eu gostaria de lhe dar as boas-vindas novamente à nossa aula de número 7 da disciplina de Cristologia. Na aula passada desta disciplina, nós falamos sobre as conquistas da morte de Jesus. Qual o impacto que o ato da morte de Jesus representou para a humanidade. E nessa aula, nós iniciaremos o conteúdo sobre os benefícios da ressurreição de Jesus. Será que realmente Jesus ressuscitou? Como que nós conseguiremos evidenciar isso através da palavra de Deus? Me acompanhe com detalhe em nosso slide, que discutiremos um pouco mais sobre esse assunto. A ressurreição de Jesus. Jesus não está aqui, mas ressuscitou. Essa referência está lá em Lucas, capítulo de número 24, versículo 6. Acompanhe na tela. Lucas 24, 6, que diz assim: Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Qual é o impacto? O que representa a ressurreição de Cristo? A conclusão da obra de Cristo, nós sabemos, como nós estudamos nas aulas anteriores, que existe um porquê da vinda de Jesus. Existiu as obras de Jesus em cumprimento à confirmação da lei. Existe o processo final sobre os benefícios da sua morte, o que representou a sua morte. E a conclusão agora da sua obra, que está voltada para a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, onde ele está neste exato momento, na glória, coroado, junto com o Senhor, à direita de Deus Pai. O que é que esta ressurreição representa e o que é que ela trouxe de benefícios para a humanidade e como nós podemos evidenciar isso através da palavra de Deus? A ressurreição de Jesus é mencionada 104 vezes no Novo Testamento. É repetidamente comentada e falada, né, não só pelo próprio Jesus, que falou sobre a sua obra de morte e ressurreição, como também nas cartas paulinas e nos evangelhos que foram escritos da narrativa da biografia de Jesus, nós vemos as citações acerca da sua ressurreição. Porém, esta ressurreição, ela não estava descrita somente no Novo Testamento. Como nós vimos em aulas anteriores, nós aprendemos que toda a Sagrada Escritura, ela converge a Jesus. Desde lá de Gênesis, Jesus já estava sendo anunciado. Então nós temos uma evidência lá no livro de Salmos 16:10, que faz referência à ressurreição de Cristo. E eu gostaria que você acompanhasse comigo na tela esse versículo. Salmos 16:10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, desde o Antigo Testamento, nós vemos que há um pré-anúncio da ressurreição de Cristo. Como nós lemos no Salmo recente, que não deixará minha alma lançada, jogada ao inferno. Nós falaremos mais para frente sobre o que representou, o que Jesus foi fazer nesse período entre morte e ressurreição. Então, ele não ficou entregue, submetido, ele ressuscitou. Conforme nós vemos em Mateus 16:21, a ressurreição de Cristo, ela foi comentada pelo próprio Jesus.
O próprio Jesus ele falou sobre a sua ressurreição. Mateus 16, 21, ele diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito aos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, os próprios evangelhos convertem com essa ideia, né, de que Jesus precisaria ser morto, que ele precisaria ressuscitar. A ressurreição é a conclusão do processo de sua morte, porque a ressurreição ela representa o triunfo de Cristo. A consequência para aquele que pecava, que era a morte, reinava e imperava sobre os homens, de acordo com o domínio do Deus desse século, que é Satanás. Porém, se Jesus não ressuscitasse, ficaria evidenciado a vitória de Satanás e da morte sobre ele. Ele veio, o Cordeiro Santo, imaculado, sem pecado, morreu santo e justo para fora da porta, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós sabemos que toda a obra de Cristo está voltada para a cruz, mas o foco não é o Cristo morto, mas sim o Cristo ressurreto. O foco não é o Cristo que sofreu, entendemos, sabemos o quanto que foi doloroso. Nós vimos aqui em aulas passadas de como que foi vergonhoso para Jesus, de como que foi dolorido para Jesus tudo aquilo que ele passou. Mas a obra de Jesus pregada somente na cruz, ela é uma obra incompleta. A obra ela se conclui com a ressurreição, porque a ressurreição ela representa o triunfo e a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre a lei e sobre o diabo e o inferno. E nós podemos ver, através da palavra do Senhor, sobre o que é que representa essa ressurreição. Conforme Paulo escreveu lá em Efésios 1, do 19 ao 20, nós vamos ver aqui agora que foi o poder de Deus. Olha que coisa tremenda. Foi o poder de Deus que ressuscitou Jesus. Acompanhe comigo na tela. Efésios 1, do 19 ao 20. E ele diz assim, ó: e qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à direita nos céus. Amados, foi o poder de Deus que fez isso. O poder de Deus, que é imensurável, que é infinito, ele fez com que Jesus fosse exaltado e através da manifestação do poder de Deus, Jesus ele ressuscitou. Ressuscitou. Retornou para continuar a sua obra na terra. Ascendeu aos céus à direita de Deus Pai e voltará mais uma vez para buscar a sua igreja, representando o meu e o seu acesso, representando o acesso da sua casa, a Nova Jerusalém, que antes só poderia se conquistar salvação através da lei, das obras. Porém, o homem não conseguiu, mas Jesus veio para se tornar essa ponte entre os homens e Deus. E através da manifestação do poder de Deus, Jesus ele ressuscitou e concluiu a sua obra, permitindo que nós fôssemos alcançados pelo amor de Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia. Porém, eu quero trabalhar com vocês algumas evidências dentro da própria Escritura Sagrada que evidenciam que de fato Jesus ressuscitou. Nós sabemos que a Bíblia ela se explica por ela mesma, não em sua totalidade. Lógico que precisamos dos recursos da
hermenêutica, da exegese, da interpretação bíblica, do contexto histórico, da gramática. Precisamos de tudo isso, do conhecimento da cultura, da tradição, para ter uma compreensão mais profunda sobre a Bíblia. Porém, muitas respostas de dúvidas que nós temos e muitas evidências nós encontramos na própria Bíblia. Sabemos que a Bíblia é um conjunto, é um aglomerado de livros, é uma biblioteca de livros que foram escritos por pessoas diferentes, em tempos diferentes, livros que foram narrados por umas pessoas, escritas por outras, livros que foram descritos conforme histórias do passado e escritos também por pessoas que viveram aquela própria experiência. Então, é muito gratificante quando a gente vê em evidências de livros diferentes, que foram escritos por pessoas diferentes, linguagens diferentes, abordagens diferentes, mas ele explica um contexto, explica um texto ao outro. E nós podemos ver aqui, conforme narrativa bíblica, os sacerdotes creram na ressurreição. Muitos naquela época não tinham o determinado credo acerca das obras de Jesus. E nós vemos nas Escrituras a evidência de que os sacerdotes tinham acreditado na ressurreição, pois mediante esse anúncio eles tentaram corromper os soldados que estavam a comunicar o fato da ressurreição de Cristo. Isso está descrito lá em Mateus 28, nós vamos abrir aqui para ler agora. Mateus 28, 12 e 13. E diz assim, E congregados eles com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro. Olha a expressão que o texto fala aqui, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, dizei, vieram de noite seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Então, os sacerdotes sabiam que era verdade, que Jesus tinha ressuscitado. Eles poderiam não querer ceder, não se submeter a essa nova aliança, esse novo mandamento. Mas eles creram, eles acreditaram, contanto que a evidência de que eles acreditaram foi que eles tentaram corromper os soldados para mentir sobre o que teria acontecido. Essa expressão é uma das formas no qual nós temos como evidenciar dentro da própria Bíblia sobre a ressurreição de Cristo. E eu gostaria de dar continuidade no slide com vocês, no nosso próximo slide, onde nós iremos fazer um passeio na Bíblia para poder ver o que é que as Sagradas Escrituras nos mostram de evidência dentro da própria Bíblia que fala sobre a ressurreição de Jesus. Então, eu citei aqui alguns pontos, lógico que não são todos, mas os de maior relevância sobre o contexto da ressurreição de Cristo. Primeiro ponto que nós vamos falar um pouco aqui está em uma conexão, certo? Porque são textos que falam de eventos muito próximos e, às vezes, relatando também sobre a ocorrência da mesma pessoa. Porém, a primeira evidência que nós temos, eu não vou abrir todos os textos aqui, tá? Vocês têm esse material à disposição de vocês para que vocês vejam, revejam, dê pause, Mas é muito importante que vocês façam as anotações de vocês, Verifique os textos, não fica só na minha explicação, não fica só na minha explanação. Vi um texto, vai lá, anota, abre esse texto, dá uma pausa, Abre lá direitinho para ver se está escrito mesmo dessa forma, se é isso mesmo. Então, a primeira evidência que nós temos aqui sobre a ressurreição de Jesus, você pode abrir esse texto depois, é importante que você leia no detalhe, porque nós não vamos abrir esse versículo aqui, é quando Maria Madalena ela vai até o sepulcro de Jesus
e chegando lá, ela vê o anjo, e o anjo, naquele momento, né, conversa, dialoga com ela e fala sobre que Jesus não estava ali, que ele ressuscitou. E logo em seguida, Jesus aparece para elas. Esse episódio você pode ver narrado em João 20, do 11 ao 18, e também em Mateus 28, 9. Né? Nesse episódio estavam as duas Marias, a Madalena e a outra. Uma outra evidência sobre a ressurreição de Jesus, além da aparição dele para as duas Marias, para aquelas duas mulheres que tiveram o encontro com o anjo, que o anjo falou sobre a ressurreição de Jesus, e Jesus apareceu para elas posteriormente. Além disso, há a evidência em Lucas 24, 34, de quando Jesus apareceu a Pedro. Uma outra evidência também que nós temos, que é um pouco anterior a esse evento de quando Jesus se manifesta a Pedro, é quando ele vai junto com os discípulos para o caminho de Emaús. Né? Nós acreditamos que aqueles discípulos que estavam ali naquele caminho, que era o Cleopas e o Lucas, eles tiveram, né, durante o caminho para Emaús, um diálogo com Jesus. Então, são outras evidências, né, narrado em um outro livro sobre a aparição de Jesus ressurreto. Os discípulos também, quando Jesus apareceu para os discípulos, você pode conferir essa passagem lá em João 20, do 19 ao 29. Lá você vai ver que Jesus ele tem um encontro com os discípulos, com exceção de Tomé. Então, naquele momento, Jesus reaparece para eles. E existe uma outra aparição de Jesus, conforme relatou o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15, 6, né, para mais de 500 crentes. E eu gostaria de abrir esse versículo junto com você agora, para que a gente acompanhe essa evidência que é importante. E diz assim, em 1 Coríntios 15, 6, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Esse texto ele é muito importante porque ele traz alguns detalhes interessantes. E eu gostaria, de uma maneira fora da programação, mas motivado pelo Espírito Santo, de ler este capítulo, o início desse capítulo 15 de Coríntios, junto com vocês, para que a gente possa meditar e entender um pouco melhor o contexto. E diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então aqui nós podemos ver que Paulo confirma a morte e ressurreição de Cristo. E ele continua aqui, no versículo 5 de 1 Coríntios 15, e diz assim: e que foi visto por Cefas. Quem é Cefas? Cefas é Simão. Quando Jesus ele mudou o nome de Simão, ele usou a expressão aramaico Cefas, que pode ser pronunciada também Kepas, que é uma expressão que quer dizer pedra.
pedra na condição de conjugação no feminino. Porém, como o Novo Testamento ele foi escrito em grego, então a transliteração da expressão feminina kepas, cefas, ela teve uma tradução para o grego chamado Petros. Daí que vem para o português a expressão Pedro. Pedro vem do grego Petros, que é a transliteração da expressão que Jesus pronunciou, dando um novo nome a Pedro, que seria Cefas. Algumas Bíblias, em atualizações mais recentes, ela já não usa a expressão com o nome de Pedro. Após quando Jesus muda o nome dele de Simão para Pedro, já não fala lá o nome Pedro, e sim Cefas. Então vamos lá. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Olha lá, pelos 12. Existem algumas inclinações de algumas abordagens teológicas que falam que Paulo poderia ser ou o 12º discípulo, né? E acaba desconsiderando a autonomia e a unção apostólica de Matias, e outros que chegam a dizer que Paulo foi um 13º apóstolo. Porém, a forma de como ele chega aqui, ele fala assim, apareceu a Cefas e depois aos 12. Então, Matias já tinha sido eleito, certo? E Paulo já reconhecia que existia os 12. Existem pessoas que falam que os apóstolos são somente aqueles 12 que desconsideram a unção de Paulo como apóstolo. Alguns usam a abordagem de que os apóstolos são aqueles que viram Jesus, né? Então, o fato de Paulo não ter visto Jesus, né? Por mais que quando lá em Atos vai falar que Jesus teve um encontro com Saulo, né? Mas a Bíblia vai dizer que Saulo ele ouviu. A glória de Deus foi tão resplandecente sobre ele, né? Que por conta da manifestação daquela glória, ele não conseguiu vê-lo, mas só ouvi-lo. E logo em seguida ele ficou cego por um período. Então, essas teorias que tentam determinar se aqueles foram apóstolos ou não, se há uma certa autonomia sobre, ou uma veracidade, uma autenticidade sobre a continuidade da unção apostólica ou não, né? Isso já é uma discussão um pouco mais individualizada, com a visão ministerial, né? de cada inclinação, de cada denominação. Mas a ideia de que a gente deve considerar Paulo como 12º ou 13º apóstolo, ou desmerecê-lo, né, a sua unção apostólica pelo fato dele não ter visto a Jesus, ela cai por terra, certo? Até porque, se nós formos ler em Lucas 10, vocês vão ver que existe os 70 que a Bíblia usa o termo discípulo. Nós sabemos que a expressão discípulo, ela quer dizer aluno, seguidor, imitador. É discípulo quem segue, quem imita e quem aprende. Porém, na expressão do texto, da palavra grega que é utilizada em Lucas 10, está muito relacionado a aluno. E a gente entende, você pode ler depois e conferir esse texto, a gente entende que aquilo que Jesus estava fazendo com os 70, ou 72, como diz algumas interpretações, é que Jesus estava enviando eles. E o termo apóstolos, do grego, quer dizer enviado. Existe até uma controvérsia entre qual é a função do apóstolo e a função do evangelista. Algumas pessoas defendem que dentre aqueles 70 estavam somente discípulos. Só que eles não eram só discípulos, eles não estavam aprendendo, eles já tinham aprendido com Jesus. Eles estavam sendo enviados com Jesus. Inclusive, se nós formos estudar a fundo, não é um assunto para agora, porque é um assunto de muito aprofundamento, se nós formos olhar
aqueles que estavam, né, entre os 70, nós temos evidências para crer, né, sobre Marcos, por exemplo, que escreveu o Evangelho. Nós temos evidências para que entre esses 70 estavam lá os 7 diáconos que foram levantados, e também homens de grande relevância sobre o propósito da ordenança do ID de Jesus Cristo. Homens que foram capacitados, que foram treinados por Jesus e que assumiram responsabilidades como responsáveis pela iniciação da igreja em determinada localidade. Eu tenho aqui exemplos para citar para vocês, como, por exemplo, Ananias, que se tornou o líder da igreja em Damasco, Timóteo, o Timóteo de Paulo mesmo, em Éfeso, o Tito em Creta, o Filemon em Gaza, o Silas em Corinto, o Narciso em Atenas, né? O Epêneto em Cartago, são todos homens de grande expressão e de grande trabalho, que foram enviados por Jesus, que o apóstolo Paulo, quando passou nessas cidades, teve um certo contato com eles, inclusive muitos desses aqui, né, são poucos, se eu não estiver enganado, são mais de 40 que ficaram responsáveis por liderar, se tornaram bispos das igrejas em determinadas cidades e grandes cidades, cidades de grande expressão na África, na Ásia, na Europa. Então, homens que foram capacitados por Jesus, que tiveram a mesma autonomia que os 12 tiveram, que nós temos evidências para crer que operaram milagres e maravilhas e fizeram obras extraordinárias no nome de Jesus, através do revestimento e do poder delegado por Jesus. Então, inclusive, para a Igreja Católica Apostólica Romana, esses homens que se tornaram bispos, eles ganharam o reconhecimento de apóstolos. Então, não seria errado utilizar a nomenclatura apostólica para esses homens, para designar esses homens. Continuando nosso texto. No versículo 6. Depois foi visto também mais uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Né? Quando Paulo ele fala aqui com abortivo, ele está querendo dizer que ele não era digno. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo aqui neste momento ele não está querendo se exaltar e dizer que ele é melhor do que os outros, mas talvez porque ele era o que tinha a maior ou a melhor interpretação sobre o que era a graça de Deus. Muitos desses apóstolos, né, vamos assim chamar, entre esses 70 enviados, eles ainda tinham essa concepção da prática do judaísmo e do cristianismo, das palavras de Cristo como um complemento do judaísmo, uma nova versão do judaísmo. Já Paulo, ele já tinha uma visão mais aprofundada sobre o que era a dispensação da graça. Então, é muito importante que você entenda esses detalhes, que você tenha esses acréscimos, tá? E fica a evidência, né, de que ele apareceu para Cefas, Simão Pedro, ele apareceu para mais de 500 irmãos, 500 crentes, e apareceu também para Saulo, que virou Paulo, o apóstolo Paulo. Tiago, filho de José e Maria, como nós lemos aqui no versículo 7, foi visto por Tiago. Tiago era o irmão de Jesus, que não acreditava em seu ministério enquanto vida, mas após a sua morte e ressurreição, ele passou a crer. Escreveu
um evangelho e se tornou o principal líder da igreja em Jerusalém. Os discípulos que foram para Galiléia, os discípulos que assistiram à ascensão, né? Aí a gente já está falando não só da sua morte, mas da sua ascensão também, né? E o apóstolo Paulo, como eu já citei aqui para vocês, né, que está lá em Atos 9, do 13 ao 6, que foi o evento do encontro, né, de Jesus com Paulo, quando ele era Saulo, perseguidor, e Jesus aparece para ele lá e tira uma satisfação com ele, dá uma estremecida, né, na vida dele e o converte através do seu encontro, né, diante do Senhor. Amados, nós temos evidências na Bíblia, nós vemos vários pontos da Bíblia que falam, desde as mulheres, os discípulos, mais de 500 crentes, né? Os discípulos que acompanharam a sua ascensão. Nós vemos que a Bíblia ela traz vários pontos de evidência em livros diferentes que confirmam a ressurreição de Cristo. Mas, fora das Escrituras Sagradas, como é que eu conseguiria evidenciar a ressurreição de Cristo? Nós sabemos que a ressurreição de Cristo ela representa a continuidade da sua obra. Se Jesus não tivesse ressuscitado e essa notícia não tivesse alcançado as pessoas, eu lhe digo com toda a propriedade que o evangelho não iria permanecer. Jesus seria visto somente como um homem sábio que morreu por uma boa causa, tentando trazer um bem, uma filosofia, uma ideologia, uma nova forma de viver sobre Israel. Mas a sua ressurreição é confirmada pela continuidade da sua obra. A melhor forma de nós termos a evidência hoje, em nosso tempo, sobre a ressurreição de Cristo, são os resultados da continuidade das suas obras. Eu queria mostrar uma informação de relevância para vocês sobre a expressão do cristianismo no mundo. A população cristã mundial atualmente estima-se que há cerca de 2,64 bilhões de cristãos espalhados pelo mundo todo. É mais de 33% da população mundial acredita e se declara cristã. Estados Unidos e Brasil, que estão entre os maiores países do mundo, são os maiores países em proporção de cristãos da sua população do mundo. 31,% da população mundial se declara cristã e 23,2% muçulmana. Nós sabemos que os muçulmanos também, né, por mais que eles tenham o Alcorão, que sigam lá as ideias de Maomé, mas eles reconhecem também a Jesus. Então, as obras de Jesus também alcançaram eles. Então, se nós formos olhar o contexto de daqueles que seguem, que professam, e daqueles que reconhecem Jesus, por mais que o Islã não adore e o islamismo não adore, né, reconhece Jesus como um profeta, mas reconhece a vinda dele, né? Nós podemos entender que mais da metade da população mundial, né, reconhece a Jesus. Como é que uma ideia mentirosa, como é que uma obra inacabada poderia produzir um efeito desse? Como é que uma obra... Eu trouxe indicadores para vocês. Eu trouxe indicadores para vocês falando sobre a população cristã atual. Se nós formos considerar desde da igreja primitiva, quantos que não seguiram? Outra coisa, quantos mártires? Que ideia é essa? Que filosofia é essa que é capaz de transformar a vida de pessoas, de mudar a vida de pessoas,
de fazer com que a pessoa abandone tudo e viva exclusiva para aquilo ou daquilo, de fazer com que a pessoa entregue a sua própria vida, que chegue ao ponto de morrer por essa causa. Olha o que a igreja primitiva passou após os 100 primeiros anos, o que nós conhecemos como o período das trevas, que só acabou com o Império Bizantino, com Constantino. Quantas pessoas que foram martirizadas. Ora, o que aconteceu pré-reforma protestante, desde lá em John Hus até o auge dos eventos em Lutero, e outros eventos de pequenas reformas. Olha quantos mártires que se passaram pela história. Olha quantas pessoas que entregaram totalmente a sua vida. Como é que uma ideia, né? Como é que uma filosofia é capaz de fazer isso? É capaz de converter o coração de um homem. É capaz de mudar o destino de uma pessoa. É capaz de pegar uma pessoa sem perspectiva, depressiva, desacreditada e fazer com que ela mude o seu estado de vida. Com que ela converta o seu pensamento, a sua visão. Todas as conclusões dessas obras, elas são evidências da consumação da obra de Cristo. Nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma ideologia, nenhuma palavra de qualquer homem, nenhuma doutrina sobreviveu por tanto tempo. Nenhum povo continuou fixo a uma promessa, a um decreto, a uma palavra, como o povo escolhido de Deus, que é Israel. Desde a promessa lá de Abraão até hoje. Nada resistiu, nenhuma vertente, nenhuma inclinação, nenhuma ideologia, nenhuma filosofia resistiu com tanta expressão por tanto tempo ao longo da história como as palavras de Cristo. Às vezes, eu já vi várias vezes as pessoas chegar e tatuar no seu corpo assim, ó, botar assim, tudo passa. Eu entendo que foi algo de impacto que aconteceu na vida daquela pessoa e que ela superou e ela registrou aquilo ali. Mas tudo pode passar, menos as palavras de Jesus. As palavras de Jesus nunca passarão. Eu queria trazer uma outra evidência interessante para vocês aqui. Eu queria mostrar um pouco sobre esse templo batista. Essa é a Igreja Batista Sumi de Zuremboto, em Nagaland, na Índia. É o maior templo batista da Ásia, com capacidade para 8.500 pessoas sentadas. Nagaland é o estado com maior predominância batista do mundo. Cerca de 88% da população de Nagaland é batista, superando até o Mississippi, nos Estados Unidos. Então, em um país de uma cultura completamente diversa ao que é a predominância de cultura, né? Onde há uma presença muito grande, muito forte do hinduísmo, onde são pessoas que têm práticas muito distantes, muito diferentes daquilo que se praticava no Oriente Médio, principalmente, né, de onde teve a ascensão dos batistas, né, na Inglaterra, e que também houve, né, essa obra missionária desses batistas foram americanos, missionários americanos. Então, eles foram para esse local, evangelizaram e conquistaram um estado por completo. Aí eu questiono a vocês: como é que uma filosofia, como algumas pessoas dizem, né, que é uma história de ficção, como é que uma ficção conseguiria fazer isso com a comunidade de base que tinha a sua religião? Como que isso não pode ser expressão do poder de Deus, de obra do Espírito Santo, que confirma a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo? Somente o Espírito Santo pode concretizar obras como essa. E uma outra coisa que é muito comentada nos meios das pessoas mais letradas, que chegam a usar uma abordagem de que o fato
da pessoa expressar fé é sinônimo de ignorância. Quando você tem conhecimento científico, quando você tem um conhecimento filosófico, quando você tem alto intelecto, você dispensa a fé, porque a fé é coisa de pessoas de intelecto limitado ou pessoas sem recursos. E como que a gente consegue evidenciar a grande quantidade de pessoas que acreditam em Deus, mas são bem-sucedidas, né? Eu trouxe aqui uma lista para que vocês vejam de grandes nomes da ciência, como Francis Bacon, Galileu Galilei, Blaise Pascal, Isaac Newton, James Parkinson, que foram homens de grande contribuição para a ciência, para a tecnologia e para o desenvolvimento humano. Homens que desenvolveram pesquisas dentro da astronomia, da matemática, da física, da medicina, da química, que conheceram a profundeza do conhecimento das coisas dessa terra, mas mesmo assim eles acreditavam em Deus, acreditavam no criacionismo, que é a ideia de que o Senhor ele é criador, de que o universo foi criado, que não partiu do acaso, e que muitos deles confirmavam e acreditavam em Jesus. Então, queridos, para encerrar essa aula de número 7, a maior evidência da obra de Jesus Cristo, da morte e principalmente do tema da nossa aula de hoje, que é a ressurreição de Cristo. A maior evidência disso são os resultados do Evangelho. Eu estar aqui hoje, nesse modesto estúdio, gravando essa aula aqui para você com liberdade, tendo todos esses recursos, podendo portar uma Bíblia na minha linguagem mãe natural, no português. Isso daqui é uma evidência de que Jesus ressuscitou. A grande expressão sobre a terra, sobre o alcance do cristianismo, sobre todos esses locais do mundo, influenciando comunidades inteiras, países inteiros, mudando a vida de pessoas. Essa é uma das grandes evidências da ressurreição de Jesus Cristo. Podem argumentar o que for, mas contra fatos, evidências e ocorrências vivas, não há o que se refutar. Espero que esse conteúdo tenha lhe abençoado, que tenha agregado sobre a sua vida. Continue conosco. Nós ainda temos algumas aulas para concluir o nosso assunto. A gente ainda vai falar um pouco sobre o que representou a ressurreição de Jesus. Ainda falaremos sobre a sua ascensão também, né? Então, eu acredito que a gente deve ter aí mais umas 3 ou 4 aulas para falar sobre esses assuntos. Então, continua conosco, continue firme nos estudos, que eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma depois dessa disciplina de Cristologia. Você vai enxergar a teologia, a Bíblia, as coisas do Evangelho, do cristianismo de outra forma. Disso eu não tenho dúvida. Deus continue abençoando. Deus continue abençoando você, os seus estudos, e até a próxima, em nome de Jesus. Graças a Deus.